CCIE, que eu considero híbrido, Uhum. alguém que não é propriamente só do mundo da Cisco, Com alguém certeza que não. tem muitas certificações de outros vendors, de várias tecnologias. Uhum. Não, legal, Silas. Então, o pessoal que está assistindo, então eu comecei de baixo mesmo. Eu sou um menino do interior paulista que sempre foi apaixonado por tecnologia. Comecei de baixo. Todo mundo, acho que na nossa área, principalmente de infraestrutura e redes, começa de baixo. Uhum. Comecei aí com manutenção de microcomputadores e impressora jato de. Nem existe mais isso, mas eu trabalhei muito tempo em assistência técnica e, cara, fui galgando a carreira, né? Eu não gostava de programação, nunca me dei bem. E, cara, eu falei, não, qual que é a área que tem aí de infraestrutura que não precisa programar? Ah, é redes, Hum. cara. Ou não tinha nem virtualização naquela época, tá? Era hosts bare metal mesmo, né, que a galera usava. E eu falei, não, vou para redes, vou começar em redes e comecei galgando. Trabalhei em algumas empresas, trabalhei em várias multinacionais também. Então, trabalhei na Lynx, que é uma empresa, uma multinacional brasileira de tecnologia. Depois fui para a Bracel, que é uma fábrica, a maior produtora de celulose solúvel do mundo. Trabalhei numa fábrica, tive o prazer de construir um data center do zero lá com eles, e é onde começou minha jornada de redes mesmo, foi na Lynx e na Bracel, que realmente comecei a trabalhar na área. Depois, cara, acabei saindo ali da Bracel, fui trabalhar na Pascoaloto, que é um call center muito grande também, aqui do interior paulista, com mais de 10 mil funcionários, também como especialista aí de redes e security. E aí depois entrei para o mundo cloud, vamos dizer assim, que foi meu primeiro emprego home office. Não tinha home office, então deu aquele hype da pandemia, como eu te falei. Entrei ali como engenheiro de redes na Stone, né? Onde eu tive minha primeira experiência internacional, né? De eu poder visitar outro país, né? Nunca tinha saído do Brasil. Hum. A Stone ali tem data centers localizados nos Estados Unidos, então eu viajava para lá para a gente poder, às vezes, operar o data center ou fazer algo que realmente precisasse estar lá fisicamente. E comecei a viver um mundo de cloud, né? Então foi assim que eu me tornei uma pessoa híbrida. Nunca fui focado em uma tecnologia, nunca batia o martelo ali em uma tecnologia só. Eu costumo dizer para a galera, né, de redes, né, ou galera de tecnologia, que eu comecei a estudar com o que eu estava mexendo no momento. Cara, você tem um desafio de GCP, por exemplo, de Google Cloud. Cara, eu não sabia nada. Então é agora que. Então, assim, é o momento de eu poder certificar agora. Então, se eu vou mexer com isso, por que Hum. não me certificar? Um conselho que eu dou para a galera que está ouvindo a gente cara, eu acho que não compensa você certificar só por certificar de uma tecnologia que você não vai mexer. Você pode eventualmente não mexer com ela mais para frente, né? E aí faz sentido a certificação, porque você teve a experiência no passado prática, mas tirar só por tirar a certificação, eu não tiraria, não vejo porquê. Luigi, esse ponto, antes de eu, porque eu quero descascar essa parte de cloud e das Uhum. certificações, em, tu entraste no mercado de trabalho, tu já tinhas alguma experiência, estavas a fugir de programação, tipo, não querias Não usar queria, C, cara. C++, Visual Basic, HTML, disseste, Não, não. esquece. Não dava. Mas a outra opção seria redes, infraestrutura, desculpa, seria infraestrutura de redes. Uhum. Não tinhas nenhuma experiência prévia antes de entrares no mercado de trabalho, ou seja, foi mesmo do Hum, zero. Foi do zero, cara. Na verdade, foi assim, ó. Eu nunca tive uma outra profissão que não fosse tecnologia. Ok. Então, por exemplo, se você perguntar para mim, Luiz, você já trabalhou com alguma coisa que não fosse tecnologia? Eu não, nunca trabalhei. Então, assim, Então, desde o meu primeiro emprego, que foi ali dentro de uma assistência técnica, montando computadores, manutenção de microdoméstico, né? Eu não tinha nenhuma experiência. Então, eu fui galgando, eu fui olhando e falei assim, não, beleza, pessoal, beleza, eu estou na área de infraestrutura de microcomputadores, ali, sim. de uma área básica, de suporte. Todo mundo, Uhum. eu acho que vem da área de suporte e tem que passar porque é uma área que você cresce muito. Tem muitos Menospreza essa área, problemas. é muito menosprezado. Uhum. Cara, pra galera de suporte que tá me ouvindo, cara, vocês são fodas porque eu reconheço o trabalho de vocês e realmente é um trabalho difícil, porque você tem várias incógnitas na cabeça, né? Assim, o que eu vou fazer? Da área de suporte eu posso ir para área de virtualização, eu posso ir para área de cloud,
de redes, operários de um DBA, eu posso ser um cara especialista em banco de dados. Então, são várias vertentes e a galera tem essa dúvida na cabeça. Então, no meu caso, eu tinha feito a faculdade de redes de computadores, né, pela FGP, que é uma faculdade aqui do interior paulista. E eu falei, não, me formei, eu falei, eu quero trabalhar com redes. Mas não sabia nada. Só não querias programação. Não queria programação. Eu não sabia nada, exatamente nada. E falei, vou tentar uma vaga júnior, como qualquer um, para aprender algo. E quem me deu essa oportunidade foi a Lynx, que foi a primeira empresa ali que eu entrei como analista de infraestrutura, que é como se fosse um júnior, né? Onde eu comecei a ter um contato ali, cara, eu nunca tinha entrado na CLI de um switch. Então, não sabia nada, cara, eu não tinha vivência daquilo, né? Vivência de roteamento, o que era Layer 2, o que era Layer 3, o que era um protocolo dinâmico, etc., né? Um protocolo de roteamento dinâmico, etc. Então, eu realmente comecei do zero. Eu costumo dizer que eu comecei na lama, né? Então você vai rastejando na lama e vai descobrindo as coisas ali na prática. Logicamente, conheci pessoas maravilhosas durante minha jornada de trabalho em todas as empresas, que, Luiz, vem aqui, vamos estudar isso, vamos estudar aquilo. E eu sempre fui uma pessoa interessada por estudar também, né? Me incomodava muito. Eu acho que a pessoa que está na área de tecnologia, a gente nunca vai poder parar de estudar, nunca, tá, galera? Nunca mesmo a gente... Anotem isso, tipo, não tem uma fase em que, ok, vou deixar de estudar. Eu costumo dizer que na área de tecnologia, quanto mais a gente aprende, mais a gente fica burro. Isso é verdade. Então, a gente tem que ter essa humildade, porque o mercado de trabalho muda muito rápido, a nossa área é uma área muito dinâmica, né? E é uma área que exige que você esteja constantemente atualizado. Então, é o que a gente está vivendo agora. Por exemplo, se você olhar agora, 95% das calls que eu entro falam sobre IA. E cara, a gente tem que entender, é IA para tudo. É IA até para você ir no banheiro, né? Desculpa o termo aqui, mas a galera só fala de IA, é o assunto do momento, né? Exato. Como se você pegar alguns anos atrás, falava-se de automação. Você pegar, teve aquele hype da automação. Tudo eu tenho que automatizar. E eu não sou contra, tá, pessoal? Antes que a galera, tá? Eu sou super a favor, né? Nessa altura, Luigi, e nessa altura, tu para fazer essa transição do suporte, helpdesk, para a infraestrutura, redes, fizeste alguma formação já naquela altura ou foi uma transição simplesmente com base na experiência prática que tu já tiveste aí do suporte? Então, eu tinha acabado de me formar em redes de computadores, né? Eu estava no meu primeiro emprego, assim, na área de redes, que foi na Lynx, né? Que era analista de infraestrutura 1. Eu não sabia o que era certificação, ninguém sabe nada, né, pessoal? A galera não sabe por que eu tenho que tirar isso aí e tal, né? E se você pegar a minha primeira certificação, anotem aí, galera, não foi uma certificação de redes, foi uma certificação de Azure, que estava começando o cloud naquela época, tá? Okay. E eu tirei aquela Azure Fundamentals. Se você olhar lá, é uma das certificações mais antigas que eu tenho. Então ela falou assim, Luiz, você começou por uma certificação de rede? Não, eu não comecei por uma certificação de rede. Eu comecei por uma certificação de cloud. Porque a empresa naquela época tinha me dado um voucher e eu tirei. Estudei para aquilo e tirei, né? Ok. E aí sim eu fui começar a me especializar em alguns fabricantes, que seria HP e Aruba, Okay. que eu mexi muito tempo com a Aruba, porque aqui no interior paulista era muito forte os switches da Aruba aqui, né? A Aruba já agora, estás a falar de redes ou os switches ou a componente do wireless? Tudo, né? A gente tinha a suíte inteira de Aruba, né? Então tinha tanto a parte de switching quanto a parte de ClearPass, que vale o WISE da Cisco, né? Que seria o NAC da Aruba, né? A parte de wires, né? A parte de mobility controller, né? Era muito forte aqui no interior. E eu comecei a me especializar e comecei a tirar várias certificações da Aruba, porque eu vivi aquilo. A gente tinha recebido um core quando eu tinha saído da Lynx, né? Eu fiquei pouco tempo na Lynx, eu fiquei 1 ano e surgiu uma nova oportunidade para eu ir para a Bracel. Quando eu fui para a Bracel, né, que era uma fábrica que estava vindo aqui para o interior de Lençóis Paulista, que era um projeto gigantesco, a gente começou a construir um novo data center.
E aí é super legal, né? Porque você começa a implementação de suítes tirados da caixa, zero, né? Zero na caixa. Né? Começamos o desenho de toda da arquitetura desse novo data center, né? E aí eu falei, não, agora se eu estou tirando os suítes da caixa agora, eu quero ver como a melhor maneira da gente desenhar isso, de implantar. Logicamente, tinha outras pessoas nível sênior, especialista desenhando por trás, mas a gente estava implementando ali, estava aprendendo em conjunto. E aí, eu comecei a tirar algumas certificações da Aruba, tirei de switching, né? Tirei de Wires, que era de Mobility Controller, tirei de ClearPass, né? Eu virei Aruba Edge, né? O Aruba Edge é como quando você é um misto de todas as áreas ali da Aruba, né? Wires, switching e NAC. Né? E aí você vira Aruba Edge, não existe mais essa certificação, depois que a HPE comprou a Aruba, né? E agora comprou a Juniper, deu uma misturada agora, eles bagunçaram um pouco as certificações, mas eu foquei um pouco nessas certificações desse fabricante, por quê? Porque naquela época eu estava mexendo com aquilo, e eu achava interessante, falei, beleza, né? E aí, o que aconteceu? Com essas certificações, me abriram algumas outras portas para eu poder pular para um novo emprego, que é a Pascoaloto, né? Com certeza. Eu estava tirando a certificação, naquela época, logicamente, a gente está crescendo na carreira, a gente quer ganhar mais, mas eu falei assim, não, eu vou tirar a certificação, porque pelo menos ela vai me abrir uma porta para eu poder ter uma oportunidade de entrevista. Então eu via como isso, né? A certificação ela não vai resolver sua vida, né? Para a galera que está pensando em tirar a certificação só para, cara, eu sou certificado, agora eu mereço ganhar 30 mil reais ou 30 mil euros, tá? Que seja ali. Não vai acontecer, tá? Então eu falo para a galera bem simples aí, porque não vai acontecer. A certificação é basicamente um título no papel ali que o fabricante ele te certifica naquela tecnologia, mas para mim, conheço pessoas que não são certificadas, que são extremamente geniais, tá? Que não têm uma certificação e são melhores que muitas pessoas que têm 30, 40 certificações, tá? Tipo CCS. Então, a certificação, para mim, o que ela faz é você ter uma oportunidade de ser visto pelo mercado e ter uma oportunidade de entrevista ali com um recrutador, com uma empresa ali que está alinhado com aquela tecnologia que eles estão pedindo ali. Às vezes a certificação é algo, é um requerimento necessário para você tá naquele posto daquela entrevista, estar em condições de estar sendo entrevistado. Então, a certificação para mim é apenas isso. Tá? Então, para a galera que tira a certificação e fica pensando, não, agora eu sou certificado, cara, agora eu estou tranquilo. Não, você não está tranquilo. Papo reto. Correto, você não está tranquilo. Logicamente, parabéns pelo seu esforço, né? Mas a gente sabe que qualquer certificação, qualquer nível para a pessoa que passa, não só o CCE, mas qualquer outra, exige comprometimento, a pessoa tem que estudar, está numa prova. Um profissional de tecnologia que nunca fez uma prova de certificação, seja remota ou que seja presencial, é uma prova difícil, né? É uma prova que a pessoa fica nervosa, exige ali tem todo um trabalho emocional, né, que a pessoa tem que fazer ali para poder sentar e fazer a prova. Então foi isso, cara. Foi assim que começou a minha jornada. Minha jornada não começou com Cisco. Ok. Mas mesmo assim, como tu disseste, tiveste essa primeira oportunidade na Lynx, foste para outra, olha, temos esse requerimento, precisas fazer essa formação, essa certificação, ok? Pegaste conhecimento, Tiramos. adicionou, abriu Essa outras certificação me abriu oportunidades. outras oportunidades e assim eu fui galgando, né, a minha Ok. trajetória. Então, quando eu entrei na Pascoaloto, que era uma empresa muito grande aqui, é uma empresa que tem 10 mil funcionários, né, uma empresa muito grande, comecei a cuidar da rede de vários call centers, né, uma rede massiva ali de 10 mil usuários, né, utilizando ao mesmo tempo. Eu digo que eu aprendi a trabalhar lá também, né? Eu não tinha uma experiência de grande porte, de uma rede massiva, de uma rede extremamente crítica, né? Não que na Bracel não seja, né? Que era uma fábrica, mas a fábrica, cara, se a TI parar, a fábrica continua produzindo celulose, né? Exato. Logicamente você vai fazer vários entraves ali, mas não é o core da empresa, né? Agora, quando eu fui para Pascoaloto, era o core da empresa, né? Se eu parasse ali a parte de tecnologia de redes, você está parando a produção, que é o cara ali ligando para todas as pessoas, realizando as cobranças, etc. Então, eu ganhei muita experiência lá na Pascoaloto, fiquei alguns anos lá, né?
Tirei algumas outras certificações ali, né? Me especializei ainda mais em Aruba, né? Tirei mais algumas outras certificações de especialista, de Aruba e tal. E depois surgiu uma nova oportunidade para mim, que foi na pandemia, de realmente ir, porque foi meu primeiro trabalho remoto. Antes eu não trabalhava remoto, né? Que foi trabalhar na Stone, né? A Stone é uma empresa, uma das maiores adquirentes do Brasil. Para quem não conhece, adquirente, maquininha de cartão de crédito. E a empresa, aí foi realmente uma nova experiência para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com cloud. Eu tinha começado um pouquinho de cloud na Lynx, que era uma coisa bem básica, mas eu nunca efetivamente tinha trabalhado com cloud. Ok. E na Stone eu tive esse prazer de trabalhar com os 3 maiores players do mercado, né? A gente tinha uma infraestrutura muito grande nos 3 players, que seria Google Cloud, Azure e AWS. E aí me acendeu uma nova ideia na minha cabeça de eu falar assim, não, se agora eu estou mexendo com isso, agora eu quero me certificar nessas tecnologias. Ok. E a galera começou a falar, pô, Luigi, cara, você é um cara de rede, você vai certificar em cloud? Eu falei, não, mas agora eu estou mexendo com isso. Então, para mim, naquele momento da minha vida, fazia sentido aquilo, né? E comecei, cara, tirei algumas certificações ali da Azure, né, da GCP, AWS, e fui crescendo na profissão, galgando cargos ali, né? Eu era engenheiro 1, fui para engenheiro 2, aí depois fui para especialista, né? Fui crescendo dentro da empresa, né? Tornando ali uma pessoa referência, um pouco mais referência técnica. Tive experiências internacionais, minha primeira experiência internacional de eu viajar, ficar um tempo lá fora nos Estados Unidos, voltar, assim, aprendi muitas coisas, evolui meu inglês também. E o data center on-premise, né? Era tão grande a Stone que além da parte de nuvem, a gente tinha o data center on-premise que era inteiro Cisco. Então aí que começou os gatilhos, né? Eu falei, não, peraí, agora cloud eu já certifiquei, a gente já mexe bastante. Só que ainda eu tinha aquele gatilho na cabeça, porque desde moleque, quando eu comecei na área de redes, a galera falava Cisco, 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 né? Todo mundo fala de Cisco, né? Na área de redes. Porque, cara, é o maior vendedor global, tem um nome muito pesado, existe a mística das certificações Cisco, né? Então, eu peguei e falei, não, cara, eu acho que agora carreguei algumas coisas, agora eu acho que está na hora de Cisco, né? E como que acendeu esse gatilho na minha cabeça? Meu gestor, que era o Ricardo Conte, se ele estiver me ouvindo aí, uma hora se ele ver esse vídeo, ele tinha pagado um curso pra gente na área, e o curso da Fastlane, que era um treinamento oficial, né, da Cisco, de algumas tracks. A gente fez esse curso, eu falei, não, cara, agora eu vou certificar, cara, que a gente tava mexendo com bastante tecnologia Cisco lá, né? E tava bem grande, assim, a gente tinha um parque bem grande de Nexus, de roteadores Cisco, o backbone da Stone era muito grande, né? Então era uma estrutura realmente bem legal. Eu já tinha uma vivência muito grande na área, não que eu não sabia mexer com os equipamentos. Eu era um cara muito híbrido, né? Eu mexia com todos os fabricantes, se tinha linha de comando eu estava mexendo. E só que eu falei, não, preciso certificar, né? Quero me certificar nessa tecnologia. Agora eu estou mexendo, tô bem focado em data center, né? Em on-premise, além de cloud, por que não certificar? E a empresa me deu uma oportunidade de fazer a prova core. E aí eu estudei bastante, acabei passando nessa prova core. Só que aí aconteceu uma outra coisa na minha vida, que é essa outra oportunidade que eu fui para a Tivit. Aconteceu uma oportunidade que era algo irrecusável, a valor financeiro, alinhamento com a minha carreira, né? Acabei entrando na empresa que eu estou hoje, né, que é a Tivit, é um dos maiores service providers do Brasil. E aí, como eu já estava com a prova core, eu falei, não, tenho que tirar a prova ENARSE de concentração para eu pegar pelo menos um CCNP. Cara, CCE não estava nem pensando. Não estava pensando. Se você falasse, Luigi, você já tirou o CCNP pensando no CCE? Não. Eu não pensava no CCE. Eu falei assim, vou tirar meu CCNP. Tirar meu CCNP tá ótimo, cara. Tá ótimo. Depois, a hora que se tiver uma outra tecnologia, vou certificar em outra tecnologia. CCE não é para mim. Tava com esse intuito. E aí eu fiz a prova de concentração. De primeira, tudo, graças a Deus, não reprovei em nenhuma etapa, né? Tive essa sorte, Deus me abençoou, né? E aí virei CCNP, né? Porém, no meu trabalho, existe um companheiro, que é o John, se ele estiver me assistindo, o John, um abraço para ele também, que é um cara que me ajudou muito também, porque ele é um cara CCE, que trabalha com a gente,
E, cara, comecei a me inspirar nele. E ele falava, e eu perguntava, toda vez que a gente se encontrava em São Paulo, eu perguntava como é que foi a jornada dele, do CCE. E, cara, e todo mundo tem uma jornada muito particular do CCE. Tu já estavas curioso em saber como que seria o sofrimento. Aí eu perguntava pra ele, mas John, mas como é que foi? Cara, ele falou, Luigi, eu lembro até a temperatura do ar-condicionado. Tipo assim, é um filme na sua cabeça que passa ali quando você entra. Você sabe disso, né? Provavelmente você passou por isso, né? E ele passou na track antiga, que era Route Switching. Então, era outra track, era outra metodologia de prova ali, tinha a parte de troubleshooting. Cara, era uma outra prova, né? Hoje a track, pelo amor de Deus, o Route Switching aí é uma prova extremamente difícil. Eu acho que essa prova ainda está sendo cobrado mais que a antiga track ainda, mas, cara, ambas as provas, todas as tracks são muito difíceis, muito difíceis. E eu falei, cara, preciso tirar isso aí, velho. Não é possível, cara. E toda pessoa que eu perguntava, que era CCNP ali no serviço, falei, cara, vamos fazer a prova, gente, vamos fazer. Preciso de alguém para estudar comigo, porque todo mundo fala que estudava em grupo era melhor, né? Eu falei, não, preciso de uma pessoa, preciso de um grupo, né? Cara, não encontrava, Silésio, não encontrava. Todo mundo, não, Luiz, você é louco, cara, não vai fazer isso aí não. Para com isso aí, cara. Você é CCNP já, você tem várias certificações de cloud, de Aruba, cara, da HP. Tem várias e outras certificações. Tirou várias certificações assim difíceis em cloud, né? Eu falei, não, cara, eu quero tirar um CCE porque, cara, é um lab prático, velho. Não é possível, cara. O negócio deve ser um absurdo. E cara, a hora que eu coloquei na minha cabeça, né? Até pra galera que tá ouvindo, que tá me ouvindo aqui, eu tava assim, num momento da minha vida, até tava falando pra você antes, que meu filho tinha acabado de nascer. Meu filho tava com 1 mês. Então, foi duplamente difícil pra mim. Porque minha esposa precisava de mim naquele momento, eu tinha decidido tirar uma das certificações mais difíceis do mundo, né, que a galera fala, né, na área de tecnologia, e minha esposa falou, não, tudo bem, você quer tentar, eu te apoio, né, então minha esposa me apoiou muito, né, até agradeço a ela, que é a Juliana, né? Minha esposa é de outra área, ela é da área de direito, ela é advogada, funcionária pública. Ela falou, não, eu te apoio, eu aguento o rojão aqui, eu vou aguentar o baque aqui, você pode estudar. E, cara, comecei a estudar loucamente, cara. Comecei a estudar, assim, me joguei de cabeça, cara. O que eu fazia? Eu chamei meu gestor, que é o Fabiano, e o Argonso, que tá me escutando aqui, Rafael Argonso. Falei que eu tava estudando pra prova, né? Avisei os amigos principais, assim, falei, cara, ó, vocês precisam me ajudar. O Matheus também, que tá me ouvindo, o Matheus, que trabalha comigo. Ele falou, não, Luiz, fica sossegado. Eu vou aguentar o rojão aqui pra vocês. Logicamente, eu não conseguia ficar o tempo todo estudando. Eu tinha uma meta que era, pelo menos, eu começava com 2 horas. Né? Eu fiz todo o curso da INE, a track do INE. Né? Então, minha esposa não aguentava mais ver os gringos falando, né? O Brian, né? Os gringos ali. Né? Eu começava com 2 horas e eu fui aumentando isso gradativamente, porque a gente não. Eu digo que eu aprendi a estudar com o CCE. Eu aprendi a estudar. Eu achava que eu sabia estudar, mas eu não sabia, cara. Porque estudar para um material, eu sempre tive muita facilidade em gravar conteúdo didático. Mas conteúdo prático, por exemplo, cara, como é que você vai gravar uma linha de configuração? Como é que você vai gravar na sua cabeça como que faz isso, como que faz aquilo? Como é que você vai ter uma linha de raciocínio para um troubleshooting no lab? Algo quebrado, que acontece. No meu lab teve muitas coisas quebradas. Então, primeiro para a pessoa que vai tirar a certificação, primeira dica, né? Se prepare financeiramente, eu acho que é a primeira coisa, e avise sua família que vive com você, se você for casado e tal, porque, cara, mexe com a sua vida pessoal. É a primeira coisa, esse é o primeiro ponto, né, que eu falo. A segunda parte eu acho que é impossível passar nessa prova hoje sem você se dedicar. Não estou falando para você ficar bitolado na prova como eu fiquei, porque o nível que eu fiquei, assim, eu quase fiquei doente. Cara, se fique porque não é fácil, mas eu digo pra galera, não é impossível. Então a galera coloca a mística do CCE como se fosse algo inatingível, e não é. Prova sim, é uma prova desafiadora. Nunca prestei algo desafiador nesse nível. A minha mão tremia no mouse, tremia no teclado assim, ó. Tremia. Só para você ter uma ideia da minha loucura, eu entrei no site da Cisco, eu peguei o modelo da Dell, que era o keyboard, né, o teclado da Dell, e eu comprei o mesmo modelo americano, e assim, modelo americano é muito difícil achar no Brasil. Porque, cara, a gente tem a gente usa a BNT, que usa-se cedilha, né, no teclado. É muito difícil achar.
Cara, eu achei uma pessoa vendendo um teclado no Mercado Livre, comprei, só para me acostumar com o teclado. Cara, eu fiz um nível de loucura. Não, mas esse é um detalhe muito importante que tu estás a referir, que o pessoal não tem noção do quanto isso pode impactar no sucesso ou não no exame, Sim, não é? sim, Porque o sim. pessoal foca em várias outras coisas e esse do teclado é um detalhe que passa despercebido. Não, passa despercebido. Aí, por exemplo, você está acostumado ali com C cedilha, com a barra, principalmente, né? Com uma barra, alguma coisa, um pipe. Entendeu? Que o pipe no teclado brasileiro é diferente do teclado americano. E você usa muito. Comandos de show com pipe dentro ali, você abreviar comandos na prova do CCE, você não faz ideia o quanto tempo você ganha para você passar É, no exame. Né? E é. o pessoal não tem isso. E é um detalhe, cara, detalhe. A prova do CCE, o que, que é, cara? Eu costumo dizer que é uma prova de musculatura. Assim, você tem que estar muito treinado, você tem que bater o olho e você já tem que olhar a task e você já entender e já começar a fazer musculatura. O seu mental tem que estar muito preparado para fazer a prova. Porque normalmente uma prova didática, você interpreta a questão, lê de novo, lê e aí Uhum. você responde a questão, né? No CCE, além de você, logicamente, interpretar as questões e ver os requisitos ali da questão, é interessante isso, porque vários amigos geniais que fizeram a prova, que eu conheço, reprovaram. E eu, assim, graças a Deus, eu passei em first take, né, na prova. E eu vou contar isso para você. A galera que fez a prova e reprovou foi por detalhe, Silésio. Por exemplo, tem um detalhe lá para criar routmap com CCE maiúsculo. Às vezes ali na correria o cara criou CCE minúsculo, sem querer uma letra. Ele invalidou a questão. É um requisito. Ou perdeu pontos, né? Por conta disso. Então, assim, são detalhes. Para você passar hoje na prova do CCE, são detalhes. Eu costumo dizer que a galera pensa assim, não, cara, eu tenho que ser muito foda em USPF, em GRP, em BGP, em tudo. Cara, não. Logicamente, você tem que entender conceitualmente, profundamente. Mas, assim, não é para você ler a RFC e... Cara, não. Entendeu? Você tem que saber o que está fazendo e cumprir os requisitos da task. Ponto. E não faça nada além disso. A Exato. galera Esse é normalmente quer outro super importante também. Vou vendo melhorar isso. Não. não melhore. Eu costumo dizer que a prova não é do jeito, nas melhores práticas do que você estudou. É como a Cisco quer que você faça a prova. Então, eu costumo dizer que a galera, tipo, às vezes enfeita muito, às vezes falou, não, cara, mas eu tenho um requisito. Não, cara, cumpre o requisito da task, ponto. Da maneira mais assertiva e da maneira mais simples possível. Eu já estive, inclusive, a falar com certas pessoas que fizeram exame e o ponto comum que nós chegamos é que a prova é mais difícil para pessoas que têm anos de experiência. Muito Nós vamos mais. com aquela ideia de que é assim que se faz. E no exame tu vês, mas isso está errado. E há aquela tentação de quereres corrigir ou de fazer o que é certo, mas depois tens que te lembrar dessas dicas de não é fazer o que é certo, mas sim o que a Cisco pede É naquela isso aí. questão, Perfeito. naquela Não, você teste. falou um negócio assim perfeito. Yeah. E é basicamente isso. A maioria das pessoas, porque vem com aquele vício, não que a pessoa não saiba fazer. Cara, às vezes é o que eu falei para você. Conheci pessoas geniais que reprovaram 5, 6, 7 vezes na prova. E, cara, tem a parte do mental também, né? Realmente você entra abalado emocionalmente na prova. Pelo valor financeiro, por várias outras coisas, né? Pelo tempo que você se dedicou para aquilo, é um momento, são 8 horas. Imagine que você estudou, eu estudei quase um ano, né? Para 8 horas. Então, assim, são 8 horas que você tá lá e, cara, passa um filme na sua cabeça, né? Tu disseste que estudaste por aí inicialmente 2 horas, depois isso subiu para dia de semana e final de semana. Subiu, eu costumo dizer que subiu por uma loucura total. Não é nem horas. Eu cheguei a ficar 4, 5. Eu estudei sábado, estudei domingo. O Matheus estava comigo, né? O Matheus acompanhou essa jornada comigo, ele estudou muito comigo, né? Ele acabou de passar na prova também, um amigo nosso, passou aqui no Brasil. E ele estava num nível também absurdo, assim, de estudo. A gente não aguentava mais, assim. A gente ligava um pro outro, né? E às vezes, né? Ele mora em Santos, é uma cidade um pouco longe aqui, também, é do interior. E ele também estava num nível, assim, que, cara, afetou até meu relacionamento como casamento, assim, porque minha esposa não aguentava mais. Falou, Luiz, quando que isso vai terminar? E assim, cara, eu costumo dizer pra galera não entrar,
porque tudo em excesso faz mal. Logicamente, é bom você praticar uma atividade física, ter um hobby. Mas, cara, eu costumo dizer que pelo menos, a minha rotina de estudos, tá, Silésio? Pra galera que tá estudando pra prova, que tá ouvindo a gente, eu costumo dizer que eu estudei todos os dias, não teve um dia que eu não estudei, mesmo que fosse para sentar e fazer um lab de 30 minutos. Ou 40 minutos, ou que se fez para fazer uma task ou duas tasks. Tem dias que a gente não tá bem, cara. Tem gente que a gente não acorda bem, no serviço não vai bem as coisas, em casa, como qualquer outra pessoa, né? Então, assim, monte um cronograma para você estudar, comece a estudar, não queira começar a estudar 4 ou 5 horas por dia, você não vai conseguir, né? Então eu comecei estudando 1 hora, meia hora, 1 hora e meia, né? Depois que você começa a mexer com os labs, né, que seria a segunda parte ali, você fica tão bitolado nos labs, você entra num túnel do tempo ali, que aquilo lá suga a sua alma para dentro. E a hora que você vê, você falou, caralho, passei 5 horas aqui, 6 horas, eu nem percebia. Porque aquilo estava fritando a minha mente, eu estava vivendo aquilo, eu estava respirando essa prova. 24 horas por dia. Por quê? Primeiro, você tem que ter um objetivo pessoal na sua carreira. E agora eu vou chegar no objetivo do CCE. Você falava assim, Luigi, por que você resolveu tirar o CCE? Cara, eu tava, que nem eu falei para você, hoje eu tô num salário top tier do Brasil. Poucas pessoas têm um salário que eu tenho. Né? Tava muito bem posicionado na carreira, tava numa boa empresa. Para que tirar o CCE? Para que tirar? Não ia mudar minha vida financeiramente. E não mudou. Então, para quem está me ouvindo, se você não mudou minha vida financeiramente, ou conseguiu uma oportunidade que, sei lá, vou ser presidente de uma empresa. Não, pessoal, não mudou. Eu simplesmente tirei pelo sonho da prova, né? Eu realmente tinha o sonho de tirar essa certificação, e o que me deixava muito puto de ouvir das pessoas é que a galera falava que era uma prova impossível. Existe uma mística nessa prova. E o que aconteceu? Essa mística dessa prova me fez, não, cara, é impossível. A galera fala assim, não é que a galera fala que é impossível, é uma prova muito difícil, que você tem que se dedicar. Eu vi até outros influencers, né, falando, o Lucas Palma, que tem o curso dele, não, cara, precisa ficar 3 anos estudando, 4 anos, tem que ficar louco e tal. Existia assim, uma mística muito grande embaixo da prova, e eu falei assim, não, cara, eu quero provar para mim mesmo e eu quero mostrar para o meu filho que eu passei por isso. Era isso, cara. Se você me falar o objetivo, o meu objetivo era esse. Falar assim, papai conseguiu tirar isso aqui, você tem ideia o que é isso aqui? Não sei se a hora que você crescer vai existir isso ainda, mas, cara, um dia você pesquisa o que é isso. Então, era só isso. Era um objetivo pessoal da minha vida. Né? Eu não fiz por dinheiro, não fiz visando um cargo melhor. Logicamente, depois que você tira, você tem um reconhecimento até dos seus colegas. O Luigi passou por isso e tal. E eu tento ajudar várias pessoas que estão tentando tirar. Inclusive, parabéns pelo seu trabalho, porque o seu trabalho é muito importante para a comunidade. Você engaja a comunidade a saber de ter a experiência de um CCE. O CCE não o pessoal vê o CCE como se fosse um semideus ou um deus. Não é isso, tá, galera? A gente somos pessoas comuns que cometem erros comuns. Pode acontecer qualquer. A gente não sabe de tudo. É impossível você saber de tudo na nossa área. Eu costumo dizer que a nossa área a gente tem que ter uma humildade muito grande, né, para continuar na área, porque realmente se você não for uma pessoa humilde, ou uma hora você vai tropeçar, ou uma hora você vai cair numa cilada. Porque o mercado, que nem eu te falei, o mercado é um mercado que evolui constantemente. E aí, cara, foi por isso que eu quis tirar, né? Deu essa loucura. Aí você fala assim, pô, Luigi, você falou para mim que estava planejando fazer essa prova no Brasil. Sim, como é que foi essa preparação para ir fazer o exame? Não, legal. A preparação para fazer o exame, eu estava pronto já, né? Eu cheguei em fevereiro desse ano, eu estava bem pronto, me sentia pronto para fazer a prova. E a prova, o Lab Móvel, era em abril do Brasil. E eu estava bucado pro Lab no Brasil. E eu falei, cara, não vou esperar até abril. Não vou esperar que eu vou morrer. Vou morrer, cara. Preciso fazer essa prova. Preciso fazer. Ou eu vou ter um burnout, eu preciso fazer essa prova o quanto antes. E que nem eu te falei, a minha prova core ia vencer em novembro, né? Então eu tinha que passar esse ano. Alguma coisa, cara, nem que fosse para ir para Jamaica, eu ia.
Eu falei, não, eu liguei pro Matheus, que estava estudando comigo, e falei, Matheus, não vou fazer no Brasil, não. Ele falou, mas você é louco, você tá bucado, mano. Você tá com a vaga preenchida, só faltava pagar, né, a vaga, né? Você é obrigado a pagar a prova 30 dias antes. Agora, pra galera que tá aí, agora você é obrigado a pagar no ato do book. E ele falou assim, pô, Luigi, eu falei, cara, vamos pra Bogotá, na Colômbia? Ele falou, não, cara, eu não vou, não vou pra Bogotá, não. E eu não consegui liberação da minha empresa. Ele trabalha também numa multinacional de tecnologia. Ele falou, não, não vou não, cara. Não vou não, você tá louco, cara. Não, eu falei, cara, então eu vou. Eu vou então, e depois eu te falo como é que foi. E só que Bogotá também é um lab móvel. E todos os CCS que eu conversava, né, falavam, cara, ver experiência lab móvel não é legal. Veio até por lentidão, né? Porque para quem não sabe, né, o lab móvel é um lab que se conecta ali a um lab físico. Então, a gente tem, se eu não me engano, são 3 labs físicos, né? Acho que é Tóquio, Bruxelas e Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que são 3 labs físicos, algo parecido com isso. Tem mais. É, Tens acho que no tem mais. Dubai, Tem Dubai. Índia, África do Sul, tens aí também, Então, Austrália. um lab móvel provavelmente se conecta com... Tem uma conexão com um lab físico aí. ali. E o pessoal reclamava de lentidão. Como o Brasil é América do Sul, cara, o único lugar do Brasil para fazer a prova é São Paulo. E só tinha 2 vezes por ano, né? Normalmente soltava 2 vezes por ano. Eu comecei a monitorar as provas. Eu ficava dando refresh lá no site da Cisco lá para saber quando ia sair, né? A loucura, loucura. E eu falei, Matheus, vou para Bogotá, e Bogotá não tinha vaga. Bogotá não tinha vaga, que era em fevereiro. Fevereiro não, desculpa, era em fevereiro. Fevereiro. Fevereiro ou março, a prova. E eu falei, não, beleza, cara, não tem Bogotá. Chegou 30 dias antes da prova de Bogotá lá, não tinha vaga. Cara, liguei pro Ayrison, que é um cara que você já experimentou. Falou, Ayrison, cara, não tem vaga em Bogotá, tô pronto pra fazer a prova. Se eu não fizer, eu não vou esperar até abril, porque eu vou morrer aqui, cara. Eu não vou aguentar. Eu não aguento mais ver o material, não aguento mais fazer os labs, cara. Eu tô ficando louco, mano. Tô ficando retardado, não consigo mais ler isso aqui. Tô passando mal aqui, cara. Aí ele pegou e falou assim, Luigi, cara, eu fiz em Bruxelas, mas, cara, pra você ir pra Bruxelas, cara, eu marquei com antecedência, 2 meses antes, 3 meses, me preparei, olhei. Ah, você foi pra Bruxelas? Mas como é que foi? Não, foi tranquilo, cara. Bruxelas é legal e tal. Beleza. Liguei o telefone com ele, cara. Pesquisei lá, Bruxelas, fui lá no site aéreo. Qual que é o voo que sai? Qual que é o voo que sai dia 23 de fevereiro? É esse. Já era. Comprei as passagens, buquei Bruxelas, liguei pro Matheus e falei, ô Matheus, acabei de bucar Bruxelas, velho. Não, você é louco, velho. O cara falou, você é louco. Você é maluco, mano. Não, tô falando pra você, buquei Bruxelas, cara. Buquei Bruxelas, vou pra Bruxelas. Dia 23 foi em Bruxelas. Eu tava, era dia 10 de fevereiro. Tipo assim, era dia 10 de fevereiro, minha prova é dia 23. Então, tipo assim, sei lá, eu tive menos de um mês pra me preparar, comprar tudo. Cara, eu tava sem chip, não tinha chip internacional, não tinha mala. Eu não tinha mala, velho. Entendeu? Entendeu? Então eu peguei. Eu entendo a ansiedade. Não, foi legal eu saindo do meu quarto, comprei tudo na calada. Cheguei no quarto da minha esposa e falei assim, viu, Juliana, que ela chama Juliana, né? Viu, dia 23 eu tô indo pra Bruxelas. Ela falou, o quê? Como Bruxelas? Para, Luiz, vai. O dia 23 eu tô indo pra Bruxelas, acabei de comprar passagem, buquei a prova e tal, né? Não, não é possível que você fez isso sem me consultar. Não, dia 23 eu tô indo. Cara, é assim, alucinante. Eu não sabia se eu podia faltar no serviço, se eu podia fazer aquilo. Cara, eu simplesmente buquei e falei, depois eu resolvo tudo isso. Então eu buquei, paguei a prova, peguei hotel, aí depois lá no meu serviço eu cheguei e falei, vou para Bruxelas fazer a prova. Cara, agradeço o Fabiano, se o Fabiano me ouvir aqui, né, que é o nosso gerente, o Argonso, o Anderson, né, que são os gerentes da área. Não, falou, Luiz, vai, cara, a gente segura o rojão aqui, cara, faz sua prova lá, faz sossegado. Tive um apoio muito grande da empresa, assim, nessa parte. A empresa entendeu muito. Né? Quarto ponto, na verdade, cara, ter um apoio ali da sua empresa é bacana, mas não espere que a sua empresa irá pagar, porque ela nem tem a obrigação disso. Ela não tem a obrigação disso. Né? Então, a empresa, se você conseguir um sponsor, que seria ali uma empresa ali pagando para você, uma take para você fazer, cara, é super legal, super bacana, porque você vai ter ali vai ter uma facilidade. Cara, a gente sabe que menos de 1% consegue isso. Ainda mais no Brasil, é muito caro. A gente tem que pegar a nossa moeda e multiplicar vezes 5, 6. Então, é muito caro. É uma prova muito cara. Eu costumo dizer que eu gastei entre viagem, tudo, 30 mil reais. Né? Gastei facilmente 30 mil reais.
que dá aí eu não sei quantos dólares, depois vocês podem converter aí. E aí, cara, fui para Bruxelas, tive um problema na imigração na Colômbia, que eu falei na Colômbia não, em Madrid, na Espanha, Madrid. onde, porque assim, eu ia ficar 3 dias, né? Eu saí sexta, aqui de Bauru, fui para São Paulo, peguei o avião sexta, peguei 16 horas de voo. Eu fiz escala em Madrid, na Espanha, nunca tinha entrado para Europa, nunca tinha ido para Europa, nunca, foi a primeira vez. Passei em Madrid, tive um problema na imigração, que o cara olhou e falou assim, ó, você vai ficar 3 dias aqui. Não é normal você sair do Brasil 16 horas para ficar 3 dias. Quem que fica 3 dias? Ah, esse cara tá levando droga. Quem comprou sua passagem? Falei, fui eu, comprei, fui eu, que não sei o que, expliquei para ele o que tava fazendo. O cara não entendia. Falou, não, você vai fazer o raio-x. Fiz o raio-x, passei maior perrengue no aeroporto, o cara me liberou. Entrei no avião lá em Last Call, que eu tava falando para você que agora que eu entrei em Bruxelas, lá tava em Last Call, senão eu ia perder o avião em Bruxelas. Cara, eu ia ficar mais nervoso ainda. Então, pra pessoa que tá fazendo fora, uma outra dica que eu dou também, né, pessoa que vai fazer pro Lab para outro país, cara, vá com antecedência. Eu fui ali com 3 dias de antecedências. Minha prova, eu saí sexta, eu cheguei sábado, minha prova era segunda. Né, eu fiz uma prova numa segunda, que era dia 23. E aí, a hora que eu cheguei lá, eu, graças a Deus, cheguei bem no hotel, né? Muito cansado, né? Você fica com aquele jet lag na cabeça, muito tempo de avião. Fui comer, fui pegar minhas coisas e tal, fui reconhecer o lugar da prova, olhei para a prova, aquele lugar místico de Bélgica, que é o Lab de Bélgica. O Lab de Bruxelas é místico. Uma zona isolada aí. É isolado. A galera assim antiga, né, que faz em Bruxelas, existe uma mística no Lab de Bruxelas e tal, que a galera, porque lá é o centro meio que oficial, ali CCE e tal, né? E eu falei, putz, cara, nossa, já tô nervoso agora, como é que vai estar na hora? Domingo eu tava com o dia livre, fui conhecer a cidade, que se eu não passasse, pelo menos conhecia a Bélgica. Chegou no dia da prova, cara, eu não dormi a noite, cara. Eu tava muito nervoso, cara. Eu tava muito nervoso, um nervoso absurdo, ansiedade muito. Nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Porque, cara, você tá longe, você tá em outro país, longe da sua família, num país que você nunca conheceu, numa cultura totalmente diferente, ainda com a pressão da prova. Então, é uma consequência de várias coisas, né? E aí eu fui pro Lab, né? Cara, só pra você ter uma ideia, o Lab era 8 horas da manhã. 6 horas eu tava lá na porta. Nervoso. Cara, um frio, 0 grau. Eu com uma blusa assim, ó, tremendo de frio assim. Eu falei, cara, foda o frio, não tem problema. O frio é mero detalhe agora, né? Tomei um café, tomei um bom café da manhã assim lá no hotel, né? Me preparei. E aí a hora que o Proctor chamou a gente lá, fiquei esperando. Comecei a ver a galera chegando. Você vê a galera chegando, você fica mais nervoso, né? Eu lembro na minha prova tinha 2 caras franceses, um cara da Holanda, um cara da própria Cisco, lá, Bel. E o cara tava fazendo uma outra track, né? Eu acho que ele tava fazendo data center. E aí começou a prova, cara. A hora que eu subi, eu lembro, quarto andar lá em Bruxelas. A hora que eu vi o lab, assim, mano, tava muito nervoso. Cara. Minha mão tremia no mouse, cara. Minha mão, assim, tremia. Eu tava tremendo. E aí tirei, ele manda você tirar o casaco, né? Tirar relógio, etc. Sentei para começar a fazer a prova. Comecei a fazer a prova, né? Fiz a parte de design relativamente rápido. Você tem 3 horas para fazer o design, eu terminei o design com 1h40, 1h60, quase 2 horas, né? E aí eu saí, tomei um ar, fui no banheiro, tomei uma água, né? E voltei para fazer a prova. E, cara, eu falei, cara, agora é o DO, né, cara? Agora é o DO, cara. Eu não sabia se eu tinha ido bem no design, mas eu tinha respondido com bastante propriedade as coisas. E aí comecei o DO, vi o DO e tal, comecei, aí cara, você pensa em tudo, cara. A hora que você tá ali, é um turbilhão de emoção. Depois que você começa o DO, a poeira começa a baixar, quando começa a dar certo. Você vê, assim, que as coisas estão fluindo, né? Tudo que você tá fazendo, graças a Deus, tudo que eu meti a mão tava dando certo, cara. Tudo que eu meti a mão dava certo. Assim, eu pegava alguns problemas, mas rapidamente eu corrigia, sabe? Porque eu falei pra você, e aí, cara, a hora que eu fui, eu lembro que o Proctor veio oferecer o sanduíche mais caro do mundo, né? Que a gente fala, né? Eu falei, cara, qualquer coisa, cara, marquei qualquer coisa, nem vi, porque eu tava num foco absurdo. A hora que eu fui porque ele pausa o lábio, acho que se eu não me engano. Você obrigado a sair? Obrigado. A gente foi obrigado a sair. Então ele pausa o lábio, a tela trava, né? Frisa a tela, você não mexe nem o mouse. Só que quando eu fui, foi bem legal a minha parte, porque é o seguinte, a hora que ele pausou meu lábio,
eu estava finalizando a parte mais temida do Enterprise, que é a parte de SD-WAN, né, que é o lab de SD-WAN. E eu estava finalizando, e eu estava feliz, porque eu falei, pô, em 2 horas eu estou finalizando e eu estou bem, tô num desempenho bom, eu achei. Então, sabe quando a sua poeira baixa, assim? Você pega e fala assim, não, eu pausei, eu tô com 2 horas, olhei pro relógio, tô tranquilo, e eu tava no SD-WAN, e eu falei, cara, eu tô num ritmo bom. Então, aí que minha poeira baixou, que eu comecei a acalmar. Que eu peguei, eu falei assim, a hora que eu passei o SD-WAN e eu vi que eu tinha tempo, porque assim, qual que é a dica que eu dou pra galera que vai fazer? Você tem que sobrar um tempo para você verificar o que você fez. E na verificação eu peguei muitos erros, muito, muito, muito. Se eu tivesse entregado a prova sem verificar, provavelmente eu teria reprovado. Porque assim, na ânsia de você fazer, no bloco de notas, como você manda, para a galera que vai usar muito bloco de notas na hora da prova, que é uma máquina Linux ali, né? Um template Linux, a sugestão que eu dou é, cara, monte o seu script ali no bloco de notas, depois aplique no equipamento, né, que você vai jogar. E mesmo você fazendo isso, tem muitos erros, porque, cara, manualmente você está fazendo os scripts. Então, na verificação que eu peguei vários erros. O que salvou minha prova, eu costumo dizer, o que salvou minha prova foi a verificação. Porque quando eu terminei a prova, eu tinha 1h30 para verificar. Sobrou 1h30 para mim, quase 2 horas. Então, eu comi, já voltei lá, a hora que liberou a prova, eu terminei toda a parte, eu tinha ido bem. Eu olhei para a prova e falei, não, eu acho que eu fui bem. Só que a hora que eu comecei a verificar, eu falei, tem merda, comecei a achar vários erros, várias coisinhas que iam tirar meus pontos e anular minha questão. Por exemplo, uma adjacência que estava flapando, entendeu? Um MTU que eu tinha esquecido numa interface. São detalhes que eu falei para você, por isso que são detalhes. Uhum. Então, a hora como eu passei 1h30 verificando, eu entreguei a prova faltando 10 minutos. Eu costumo dizer que eu dei um WR Memory em todos os equipamentos. Juro para você, Silésio. Dei mais de 30 vezes em cada equipamento. Claro. E o Proctor chega para você e fala assim, deixa na tela inicial, fora do ConfT. Né? Deixa todos os switches e roteadores fora do ConfT, né? E salva todos os equipamentos. Ele avisa isso, né? Ele vem e avisa você, né? Que é o ideal fazer isso. E eu entreguei faltando 10 minutos, e aí eu tava com a minha consciência limpa. Eu falei, ó, fiz meu melhor. Cara, tudo rodou, consegui fazer todas as tasks, na minha visão, conforme tinha sido pedido. Também achei que eu fui bem na parte de design. Okay. E aí, beleza, você sai com a cabeça assim, você sai com a cabeça inchada. Não dá nem pra usar boné, assim, né? De tanto que você fritou a cabeça. E aí fui andando e eu falei, cara, aí é a pior parte, mano. Pra mim foi a pior parte, que é esperar o resultado. Aí eu passei mal. Passei mal, assim, comecei a passar mal. Falei, quando que sai esse resultado? Eu vou pegar o avião, não vou ver o resultado ainda, porque eu ia voltar. Eu fiz a prova segunda, meu voo era terça, de manhã. Ok. E eu falei, quer saber, cara? Eu não vou ficar no hotel, porque eu vou ficar numa ansiedade tão grande, que eu falei, vou para o centro de Bruxelas, vou tomar uma cerveja na Delirium, lá. É a terra da cerveja, a Bélgica, né? Vou tomar uma lá. Eu comprei um ticket, eu tava passando mal, né? Eu falei assim, cara, coloquei esqueci minha carteira em cima do criado mudo do hotel e fui comprar um ticket do trem que vai para o centro de Bruxelas, porque eu tava num hotel que tava na frente do trem, né? Na frente da estação de trem de Bruxelas. Eu esqueci minha carteira. Fazia umas 2, 3 horas, eu tinha tomado um banho, né? Uhum. E eu falei, putz, cara, esqueci minha carteira, como é que eu tava com o meu cartão da Wise, que tava meus euros no cartão, né? Beleza, a hora que eu comecei a descer a escada, recebi o e-mail da Cisco, né? Your score is available. E a hora que eu olhei aquele e-mail, mano, eu tremi, velho. Tremia assim. Mano, tremia. Tava chovendo em Bruxelas, tava aquela chuva bem fina e muito frio. Aí eu falei, cara, vou abrir mesmo sem pegar carteira e tal. Peguei no próprio celular. Fui abrindo, abri o e-mail. A hora que eu olhei, não acreditava, né? A hora que eu vi meu PES lá, cara, e meu number. A hora que eu vi lá, Luigi lá, cara, congratulations e tal. Você vê meu number, né? 7063. Cara, juro pra você, fiquei 1 hora chorando na chuva. Chorando, assim, as pessoas que passeavam com o cachorro do lado ali, tinha algumas pessoas que passeavam, porque é um bairro ali residencial, Diggen é um bairro residencial. Os belgas perguntavam, cara, tá tudo bem? Tá precisando de alguma ajuda, né? Não, eu falei, cara, não, eu nunca tive melhor na vida, você não tá entendendo. Não, tá tudo bem, cara, você não tem ideia como eu tô bem. Tô muito bem. Acabou cara, eu chorei, parece que sai, assim, 2 bigornas, assim, das suas costas, assim. Aí liguei pra minha esposa,
Cara, aí é um misto de emoção, cara. Explodi mesmo de felicidade, cara. A hora que eu vi, eu falei, não, não acredito, cara. Assim, passar, assim, todas as provas, todas as etapas de first take, que o meu era a primeira vez, eu não tinha experiência da prova. Né? Eu tinha a experiência do que pessoas me falavam. E eu sei também que são poucas pessoas que passam de first take, né? E eu tava encarando aquela oportunidade como assim, cara, se eu não passar, tudo bem, eu estou aprendendo. Eu estava já na minha. Logicamente, eu ia voltar muito triste. Cara, normal. Eu tenho certeza que na sua primeira vez você deve ter ficado triste. Né? Se bem que eu, Normal. diga-se de passagem, eu me preparei para 2 tentativas. Então, a Você se primeira. preparou. Ah, você se preparou para 2 tentativas. Que bacana. A minha ideia mesmo era essa. Tens direito a fazer 2 tentativas. A Mas primeira é a para minha veres ideia o era exame. essa. A minha ideia era essa também, porque lembra que eu falei para você que tinha o meu parceiro segurando o book no Brasil, e eu falei assim, se eu não Exato. passar, eu tento no Brasil em abril. Exato. Exato. Acho que isso ajuda na expectativa. Ajuda porque eu falei assim, ó, eu tinha me preparado financeiramente para aquilo, né? Então eu tava com dinheiro separado, logicamente. Você fica triste, cara. Imagine todo o Sim. esforço que você fez de viajar para outro lado do mundo, um país muito longe do Brasil. Eu ia ficar triste, você ia voltar chateado. E assim, pra você ver minha pressão, no dia que eu ia voltar, no dia seguinte era aniversário do meu filho. Então assim, imagina eu passar o aniversário do meu filho, entendeu? Com a moral De para um ano. baixo. Cara, você é Tenho que louco. me preparar novamente para o exame. Yeah. Cara, é um turbilhão. Você entendeu? Eu ia ficar muito mal. Não que eu não estava preparado para enfrentar aquele momento, porque o insucesso é uma consequência. Cara, você pode passar como você pode reprovar. Normal. Cara, a hora que eu vi meu number lá, não acreditei, assim. Liguei pro Ayrson também, liguei pro Matheus, falei, não acredito, velho. Pô, mano, comecei a chorar. E todo mundo me parabenizando. Assim. Cara, fiquei um mês sem cair. Não tinha caído a ficha ainda. Exato, exato. Tipo, Não sei já se você passou. acabou. Já acabou isso. Cara, acabei, não acredito, né, cara? Aí voltei pro Brasil muito feliz mesmo. Cheguei. Só pra você ter uma ideia, no dia que eu passei, eu voltei lá pro centro de Bruxelas, que eu peguei minha carteira, voltei. Cara, eu fiquei tão doido lá nos bar lá, que eu bebi tanto lá, velho. Que eu falei, eu vou extravasar, cara, vou extravasar. Pra nunca mais. Cara, eu falei assim, eu tô aqui em Bruxelas agora, cumpri meu objetivo, agora eu vou me dar o luxo de fazer o que eu quiser. Torrei o que eu tinha, cara. Torrei até cartão de crédito. Tava nas lojas lá de chocolate que a minha esposa queria. Falei, o que você quer? Escolhe aí, compra o que você quiser. Pegava, passando o cartão de crédito. Mano, eu não queria saber de nada. Eu tinha cumprido o objetivo, cara. Yeah, yeah. E aí, cara, voltei pro Brasil, cara, a hora que você vê aquela hashtag, né, e tal, né, aquela coisa mística, uma coisa que eu jamais almejaria como profissional, que nem eu falava para você, eu não almejava o CCE, porque eu não me via como um CCE. Eu pensava que o CCE era uma prateleira muito acima, assim, para pessoas que eram... Uhum. Nossa, cara, aquele cara é um genial, genicamente, pra galera que vai fazer a prova. É uma prova muito difícil, foi o negócio mais desafiador da minha vida. Foi uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Por isso que eu sei contar essa história com tanto detalhes que nem eu tô contando para você agora, né? Já faz alguns meses, né? Eu passei dia 23 de fevereiro na prova, né? Só para você ter uma ideia, não recebi nem minha plaquinha ainda, né? Tô na expectativa de chegar a plaquinha ainda. Não chegou ainda, né? Deve estar para chegar. E aí eu vi o Ayrson falando com você, né? Aquele tempo, eu falei, eu vou mandar uma mensagem pro Silésio, porque eu queria falar um pouco minha história, porque você conversa com a galera, tem a galera muito americana que passa, né? Os gringos passam Uhum. ali, né? Só que eu queria também dar a perspectiva de um brasileiro também que passou. Então, para a galera da África, que eu tenho certeza que tem uma dificuldade por conta da moeda, que nem o brasileiro tem, por conta também de é muito longe, né? Às vezes você quer ir para um lab físico ali, não tem condição. É totalmente possível fazer a prova. Para a galera que almeja tirar, que nem eu almejei e consegui, não desista da prova, galera. Uma outra dica que eu dou também, saia de grupos que desencorajam você, né? Porque durante a jornada, nesse um ano, você mesmo como ser humano já é desencorajado por várias situações. Financeira, alguma coisa, seu carro quebra, acontece alguma coisa na sua família, você briga com a sua esposa, cara, qualquer coisa. Então, a natureza do ser humano, a natureza da sua vida já desencoraja você para a prova. Então, cara, se afaste de pessoas que
que desencorajem. Uma outra dica que eu dou, foque no seu plano de estudo. Quando eu fui bucar a minha prova, você nunca vai ter 100% de certeza que você está preparado para fazer. Eu não sabia. Você acha que tá, né? Logicamente, falar, eu acho que eu tô e tal, né? Mas você fica. Então, assim, tenha um plano consistente. Então, a dica que eu dou, eu fiz um Notion, né? Eu fiz um Notion passo por passo, eu cronometrei meu tempo de todos os labs, coloquei os materiais que eu estava estudando, coloquei os pontos que eu tinha, pontos fracos que eu tinha no material. Então, eu fiz todo um plano de estudo estruturado, que me ajudou muito. Uma dica que eu dou, um plano que está no blog da INE, que é um blog que é uma imagem do próprio Brian, que ele colocou ali o que você tem que estudar durante 10 meses. Né? Eu usei muito aquele plano padrão dele lá. Né? Logicamente, eu adaptei para a minha vida. Né? E, cara, estude, nem que seja um pouco por dia, faça no seu ritmo as coisas, não precisa se atropelar ou correr algum problema. Logicamente, você tem que priorizar a sua vida pessoal e a vida profissional sua. Eu tive, graças a Deus, um apoio no serviço, mas às vezes a pessoa não tem, ela é muito exigida ali dentro do serviço, então, cara, você não vai conseguir estudar durante o horário de trabalho. Tinha dia que eu conseguia, não era todos os dias, mas eu estudava ali 1, 2 horas no horário de serviço. E cara, não adianta. Sem sacrifício, você não vai conseguir fazer uma prova dessa. Ninguém está preparado para fazer uma prova dessa, eu acho. Você pode ser o cara mais genial do mundo dentro do seu trabalho, é que nem eu falei para você. Não é do jeito que você acha que deve ser feita a prova, é do jeito que a Cisco quer que seja feita. Né? Existe sim, a galera que também passa no laboratório acaba não algumas pessoas, tá, Silésio? Algumas pessoas, sim, eu conheci algumas pessoas que passaram e às vezes não tem, ela não que ela seja obrigada de ajudar as outras pessoas, mas às vezes, cara, não quer compartilhar a experiência que ela teve, compartilhar ou passar um feedback legal, né, sobre a prova. Então, eu tô tentando ajudar uma galera que tem, eu participo do grupo do Diego, o Diego também é um cara CCE, né, que ele tem um blog, chama Café com Redes, não conhece? É bem O bacana o blog CCIM dele. Wireless? Ele é CCE Enterprise. Tá? Ele é CCE Enterprise. Okay. Na verdade, ele é CCE Route Switching. Ele tem um blog muito bacana, ele faz um trabalho muito legal no Brasil, onde ele tem um grupo. Mas é o Diogo que está na Austrália? Não, ele está no Brasil. Ele está no Brasil. É outro Diego. Ele chama Diego Lourenço, ele está no Brasil e ele reúne pessoas que têm esse mesmo sonho, brasileiros que têm esse mesmo sonho. Okay. Não só brasileiros, tem pessoas da Angola que também falam português, pessoas de Portugal. Uhum. A gente uniu assim um grupo de brasileiros, né? Às vezes a galera tem um pouco mais de facilidade por ter a língua nativa, né? Que é o português. E ele reúne essas pessoas, então eu encontrei muitos amigos lá. Você vai ver também que as pessoas que juntam para fazer a prova, eu lembro que meu grupo inicial tinha 15 pessoas para fazer a prova. Cara, 2 pessoas fizeram, que era eu e o Matheus. Você vai ver que isso é normal, porque não é todas as pessoas que realmente vão fazer a prova. Às vezes a pessoa não está preparada naquele momento da vida dela, não é o objetivo realmente de vida dela. E cara, queria também primeiro agradecer você pela oportunidade de estar falando. Não sei se eu estou falando muito também. Não, não. Mas... Epa, a ideia aqui é obter o máximo de detalhes possível, né? Que é para o pessoal que está em casa, que está a assistir isso, que possa ter referências e pegar aqui alguns detalhes, né? De que eles possam aplicar na sua trajetória. Não só para o CCIE. Exato. Não só para o CCIE. Tem aqui alguns pontos que eu queria também que tu elucidasses um pouco, que Claro. deve ter passado despercebido, que tu não és CCNA. Não sou. Então como é que isso é possível? Como é que tu podes te tornar um CCIE não sendo CCNA? Porque é um mito. É um mito, né? A galera sempre me pergunta isso aí, né? Realmente eu não sou CCNA, nunca almejei o CCNA, né? Eu estava numa parte da minha carreira, né? Que como eu falei para você, eu acabei focando em outros fabricantes e em cloud. Então eu já tinha um certo nível de experiência muito bom, já era uma pessoa sênior, especialista ali, e eu não vi o porquê fazer um CCNA.
né? Eu não vi o porquê. Às vezes a galera pensa que, não, cara, eu vou seguir a track certinha, CCNA, CCNP, CCE e etc, ou CCST, né? Depois CCNA, né? Eu acho que para uma galera, por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu irmão. Meu irmão está começando agora na área de redes, ele trabalha na Tivit também. Ele está estudando para o CCNA agora. Mas, cara, é a primeira certificação dele, não sei se você está entendendo, é diferente o momento dele. Então, assim, eu não estou falando que o CCNA não é válido. Eu acho que depende do momento da vida da pessoa. Por exemplo, você é uma pessoa sênior, uma certa experiência de carreira, de projetos, vida mesmo. Você já passou por várias empresas e já teve diversas oportunidades. Eu já estava num certo momento da minha vida que não fazia mais sentido o CCNA para mim, né? E aí eu falei assim, não, existia também a mística, a mística das certificações Cisco, porque as certificações Cisco o pessoal sempre fala que realmente são as mais difíceis, e são mesmo, tá? Na minha opinião, não que, eu costumo dizer que as duas certificações mais difíceis que eu já prestei foi o CCNP, logicamente o CCE, e certificações da AWS que também eu achei muito difíceis, né? Principalmente essa Professional Architect que eu tirei um tempo atrás, que eu reprovei 2 vezes para essa prova, né? Então, realmente é um negócio meio estranho, porque quando eu tirei meu CCNP, porque antigamente na Trek, na época que eu comecei a estudar assim para tirar certificações, você nem podia tirar o CCNP se você não fosse CCNA. Aí depois tiraram os requisitos. Uhum. Eu tive que reaprender como é que estava a track de certificações Cisco. Porque, cara, quando eu comecei a estudar para Cisco, eu nem sabia como é que estava as certificações. Eu estava fora, eu estava fora dessa parte de certificações de Cisco. Eu tive que reaprender como é que estava, o que era pré-requisito, o que não era, como é que estavam as provas novas, como é que, entendeu? Mudou bastante coisa. E aí, depois do CCNP, que nem eu falei para você, eu não almejava tirar o CCE. Eu tinha aquele sonho incubado, né? Eu tinha aquele sonho incubado na minha vida, por conta de até admirar amigos meus que falavam da prova. Só que eu falei, não, cara, isso aí não é para mim, eu nunca vou conseguir tirar um negócio desse, porque eu não sei se eu tenho essa dedicação toda para poder passar numa prova dessa, e também a parte financeira. As duas coisas pesam, né? Só que depois que eu entrei na jornada, eu sou uma pessoa muito decidida, Silésio. Quando eu decido algo, dificilmente eu volto atrás, é muito raro mesmo assim, sabe? Então, eu orei, eu sou uma pessoa muito cristã também, né, cara? Eu orei para Deus e falei, cara, pedi uma instrução, né? Não, eu tô realmente fazendo uma parada certa, é isso mesmo? Cara, eu me joguei de cabeça, eu me joguei no processo. Eu queria passar por essa jornada. E, cara, essa jornada me fez amadurecer muito, assim. Não digo para você que mudou algo, assim, depois da minha vida, depois do CCS, assim, nossa, cara, eu tô trabalhando melhor. Não é isso, cara. Uhum. Eu costumo dizer, o que muda a sua vida é a jornada do CCE. No Ganhar final. ganhar o seu Magic Number é mero detalhe, é o final da jornada e a coroação daquilo que você estudou. Mas, assim, a jornada muda muito. Cara, eu aprendi a estudar, eu aprendi a ter disciplina com várias coisas. Assim, cara, ó, era o meu momento de estudar, então eu tinha que estudar. E eu, naturalmente, não sei se você percebeu, eu sou uma pessoa ansiosa. Uhum. Então, para mim era muito difícil sentar numa cadeira e colocar a cabeça assim, estudar várias coisas assim por horas e horas e horas, né? Você aí obrigou-te a desenvolver essa capacidade. Foi uma capacidade. Então, por exemplo, hoje no serviço, às vezes é isso que me ajudou muito. Me ajudou, por exemplo, cara, eu preciso ler algo de uma proposta, por exemplo. Cara, hoje eu consigo ler de cabo a rabo, entendeu? Uhum. Entender e focar naquilo. E antes eu não conseguia, né? Porque uma pessoa ansiosa, ela começa a ler a primeira página, ela já vai para a última. Que É. nem livro. Cara, eu não conseguia ler um livro. Vou dar um exemplo para você. Eu li a primeira página do meu livro, de um livro, qualquer livro, tá? Um livro que seja técnico. Eu li um primeiro livro e já ia pro final do livro. Porque você é tão ansioso que você quer ver o que é no final do livro, o desfecho do livro. E Entendeu? depois, ok. Já sei a história toda, ok. Pronto, acabou. Você entendeu? Assim me evoluiu, claro, tecnicamente, porque você se aprofunda em algumas coisas, tecnologia Cisco. Coisas que. Tem coisas na prova que, cara, você não vive no mundo real. Não é todos os protocolos que são cobrados que não são vistos no mundo real, né? Então, logicamente, teve um ganho técnico, claro, né?
mas teve um ganho muito pessoal, assim, para minha vida. Mudou minha vida, assim, de eu aprender a estudar, de eu aprender a ler, de eu aprender a compreender o processo. Entendeu? Por exemplo, que nem eu falei para você, eu era uma pessoa muito ansiosa. Por exemplo, eu estudei 3 meses lá, eu achava que eu estava pronto para a prova. Os caras falaram, não vai, você vai se fuder. Entendeu? Então, assim, imagine você estudar um tempo, se preparar, eu aguentar aquele processo, por exemplo, só no final mesmo que deu aquela loucura que eu falei para você que eu fui para a Bélgica, né? Mas era para mim ter feito era para mim ter feito a prova no Brasil com o Matheus agora, né? Mandar um abraço pro Matheus também, o Matheus acabou de passar na prova. Até estou Oh, convidando ele para vir falar aqui com temos que você. tê-lo aqui também para partilhar a Com jornada certeza. dele. Isso, o Matheus acabou de passar na prova no Brasil agora. E uma vez, ele já tinha reprovado uma vez, ele estava muito chateado. E eu falei, não, cara, não desiste que a gente vai conseguir passar por isso junto, né? Uma hora eu e você, a gente vai ter o nosso number. E agradecer também o Alisson, cara, ajudou a gente demais, assim, surreal, assim, a ajuda que ele deu. Ele também é um cara que reprovou, passou pelo processo. Vi a entrevista que ele deu aqui, você viu lá, eu acho que teve uma coisa muito parecida com a gente também. E mandar um abraço pro Diego também, que tá ouvindo a gente, né? Se o Diego olhar também, que é o grupo CCE do Brasil, é o nosso grupo. Então, depois vamos meter o link na descrição. O pessoal que Vamos queira sim. aderir ao grupo. Quando eu coloco o link lá do blog do Café com Redes, tem o link lá do WhatsApp, a galera entra. Uhum. Quiser algum brasileiro, pessoal que fala português, o pessoal só fala português lá, então o pessoal que quiser entrar lá, trocar uma ideia, querer trocar, eu tô lá sempre ajudando a galera. Às vezes a pessoa quer falar e tal, quer ter uma jornada, então o pessoal acompanhou minha jornada até a prova. Uhum. E, cara, foi isso, assim, mudando, assim, o outro ponto que eu acho que você queria saber. O que aconteceu depois do CCE, né? O que mudou, né? Exatamente, Luís. Porque se essa aí é uma grande jornada, há uma transformação pessoal e Com certeza. profissional, né? Mas, ok, tens o número, o que é que acontece em seguir? Nada. Não, é brincadeira. Logicamente teve a realização pessoal. Uhum. Teve a minha realização pessoal. Eu realizei o sonho da minha vida, que era realmente ter passado nessa prova e conseguir o meu number, né? Logicamente, você tem um reconhecimento instantâneo no seu serviço, até por você ter passado na prova. Assim, cara, eu costumo dizer, se a pessoa está querendo, se ela quiser fazer a prova meramente por dinheiro ou meramente por status, cara, eu não aconselho fazer, tá? Assina Então, assim, embaixo já agora. eu não aconselharia fazer, tá? Porque status, cara, é uma coisa que ela é facilmente quebrada no dia a dia. Eu conheço alguns CCS, ou vários CCS, que não têm um bom desempenho dentro do trabalho, ou não sabem fazer algo básico, né? Ou às vezes tem um comportamento que não condiz, né, com uma pessoa que passou pela jornada, né? Eu até entendo isso aí, tá? Então, assim, certificação para mim é só um título, um papel. Logicamente, agora eu vou mudar a questão, né? Para quem eu indico fazer? Primeiro, eu acho que você tem que ter o sonho de passar, ser uma realização pessoal sua. E se fazer sentido com o seu momento pessoal, né? Então, por exemplo, cara, eu vou tirar a certificação porque eu almejo ter uma oportunidade de uma entrevista em sei lá, um grande vendor, integradora, né? Passar puramente pelo status ou por dinheiro, eu não recomendo, tá? Eu realmente não recomendo. Logicamente, o CCE te abre muitas portas, né? O mercado enxerga essa certificação, o mercado de TI enxerga, é uma certificação extremamente valiosa, né? O mercado te enxerga diferente, vai te abrir algumas oportunidades de entrevistas, né? Internacionais. Achas que ainda tem valor agora, em 2026? Ser CCI? Eu acho que é uma pergunta boa, né? Inclusive, eu tive um post. Eu acho que tem valor. A galera tá falando assim. Eu até vi alguns outros posts que, se eu fosse começar a estudar agora, eu estudaria IA e não passaria no CCE. É polêmico, mas assim, eu entendo que a IA ela veio para agregar no nosso dia a dia, né? A galera que está com medo, a galera também. Agora, para a galera que quer fechar os olhos para essa tecnologia e, cara, basicamente ignorar algo que é a realidade, que é a IA. A IA é uma realidade já.
eu acho que essa pessoa também vai sofrer no mercado de trabalho. Então, você tem que ajustar seu mindset para isso. Então, cara, beleza, eu sou um CCE, eu tenho um conceito grande assim de protocolos, um conhecimento aprofundado nas tecnologias, mas eu posso usar IA no meu dia a dia para melhorar todo esse desempenho e maximizar a minha performance de trabalho. Entendeu? Com agentes de IA durante o trabalho, etc. Agora, falar que a certificação é inválida, eu acho que não, cara. Eu acho que ela é totalmente válida no dia de hoje. Eu acho que ela não substitui qualquer. Não que você não tenha que estudar para uma IA. Talvez mais para frente, é o que eu estava pensando agora. Talvez se tiver algum curso ou alguma certificação mais para frente de um vendor de IA, cara, talvez eu até anime de estudar para isso, né? Porque é o futuro e eu quero estar conectado com o futuro. Que nem eu falei para você, eu sou um profissional que acompanha as tendências de mercado. Então, se a tendência era cloud, eu mexi com cloud, beleza. Então, se a tendência era automação, beleza, vamos estudar automação. E se a tendência agora é IA, beleza, vamos estudar IA. Eu não sou aquele cara old school que, cara, beleza, eu só trabalho no CLI, tela preta e foda-se. É. Então, assim, eu acho que o cara não pode não se ficar... adapta ao mercado. Ele tem que se adaptar ao mercado, porque assim, o mercado que dita as regras de como a gente trabalha. E as empresas, elas vão aderir às metodologias de mercado. Exato. Então, hoje o hype é IA. Hoje, o que está sendo falado hoje é IA. E eu entendo. Ganhos de performance, cara, com várias outras coisas ali, você pode maximizar o que você entrega. Né? Qual que é o lema atual das empresas? Entregar mais com menos. Então, todas as empresas, isso não é só empresas de tecnologia, fábricas, tecnologia ainda mais, né? Porque se você pegar o mercado hoje, eu fui no Cisco Connect agora que teve aqui no Brasil, os orçamentos dos CTOs e dos CEOs do mundo para a tecnologia está cada vez menor. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que fazer mais com menos. E a IA vai poder potencializar isso. Eu vejo que ela não vai tirar o nosso trabalho, ela vai tirar o trabalho braçal. Eu tomaria cuidado se hoje você faz um trabalho braçal, um trabalho que é facilmente substituído, um trabalho ali que é algo facilmente automatizado. Eu ficaria preocupado. Agora, eu acho que ainda a IA, ela não substitui ainda a capacidade de um engenheiro altamente experiente dentro de uma war room, por exemplo. Por exemplo, o cliente está com o data center ou com tem uma situação crítica. Exato. Cara, você vai perguntar para a IA analisar, talvez no futuro ela tenha esse poder. Hoje ela ainda não tem. Exato. Por isso que eu falo que eu acho que não é substituído ainda. Então, assim, para a galera que está pensando em fazer o CCE, cara, quero tirar o CCE, mas eu tô vendo a IA tá se aproximando, eu acho que não vai compensar isso. Não, cara, eu faria de novo. Então, Luiz, última questão. Uhum. Tendo em conta a tua experiência, okay, profissional, internacional, diferentes tecnologias, se tu tivesses que passar um roadmap para o teu filho que quer dar os primeiros passos em TI, qual seria esse plano? Tendo em conta a tua experiência, aquilo que tu já sabes, onde é que tu irias idealizar que ele estivesse se seguisse A, B, C e D? Um plano específico. É legal porque quando eu comecei na carreira de tecnologia, eu fui descobrindo as coisas. Não tive uma pessoa que falava assim, Luiz, você tem essas 3 estradas para ir. Tem a estrada A, a estrada B, a estrada C, a estrada D. Né? Não, eu fui descobrindo sozinho, porque estava tudo começando ali na minha época. Né? A tecnologia estava começando a bombar de verdade. Então, assim, primeiro, o que eu daria de conselho para a pessoa que está começando agora? Primeiro, entenda a área. Primeiro, pesquise o que é a área de tecnologia e o que ela tem para oferecer para você. Né? Entenda o que é e as vertentes da área. Entenda o que é infraestrutura, entenda o que é desenvolvimento, entenda o que são as diversas vertentes da área de tecnologia, para primeiro você entender aonde você quer chegar. Se eu fosse começar hoje. Então pesquise. Então a pessoa que vai começar na tecnologia, que está pensando em fazer uma faculdade em tecnologia, que está me ouvindo aqui agora, primeiro pesquise sobre a área, as tendências de hoje IA está sendo falado muito.
né? IA está muito em forte, né, no mercado, mas, cara, entenda, você quer ir para uma área de infraestrutura, você quer ir para uma área de banco de dados, ser um DBA, você quer ir para uma área ali de desenvolvimento, você quer ir para uma de testes, né, ser um tester. Cara, são várias, são diversas áreas. E, na verdade, aqui para a pessoa que pode estar me ouvindo, né, agora, daqui 10 anos, várias profissões dentro da nossa área, várias vertentes que a gente nem conhece ainda. Sei lá, já deve ter, né? Se você olhar, já tem engenheiro de IA, tem vários cargos que, cara, a gente nunca ia pensar e agora existem. Então, a dica principal que eu dou é primeiro entender a área, depois que você entendeu a área, pensar realmente algo que te faça, que esteja alinhado com o que você gosta. Cara, ó, eu tenho mais aptidão para a área de infraestrutura, eu tenho mais aptidão para a área de código, eu quero programar, eu quero ser um programador, quero ser um desenvolvedor, etc. Né? Escolha essa área, escolha uma área e passe pelo processo. Passe pelo processo. Faça uma faculdade, para a galera que pensa e fala assim, Luiz, ó, faculdade não serve para nada. Faça uma faculdade. A faculdade te dá uma base, logicamente ela não vai te ensinar a trabalhar, mas ela vai te dar a base, né, a fundação do seu conhecimento, da onde você vai aprender muito na faculdade com um professor, às vezes vai ter um colega seu que já trabalha na área e você vai fazer um networking na faculdade, além do conhecimento que você vai ganhar. Então faça uma faculdade e passe pelo processo. Comece a galgar cargos na área que você escolheu. Então, por exemplo, cara, estou fazendo uma faculdade de infraestrutura. Vou começar a viver infraestrutura. Então, vou procurar um cargo júnior, vou procurar um cargo de aprendiz, né, que seja ali para aprender algo, mesmo que não seja. Não pense no financeiro nesse primeiro momento. Cara, se você pegar antes da pandemia, o nosso trabalho, você sabe muito bem disso, era o trabalho de tecnologia em si, o programador, o cara de infraestrutura, ele não era visto, cara. Ele era era o rapaz da TI que ficava trancado numa sala, ninguém lembrava dele. Era uma área esquecida. Eu passei por isso. Olha o cara da TI lá, entendeu? Olha o cara da TI passando lá. Esse cara não faz nada, esse cara tá lá. Ninguém sabe o que a gente faz. Era uma área totalmente esquecida. Aí que teve a pandemia que a nossa área hypou. Entendeu? Então, desde o começo, desde os primórdios da área, eu sei o que é a área. A terceira dica que eu dou para a pessoa que queira ingressar no mercado de tecnologia. Aprenda a amar o que você escolheu. Aprenda a amar a profissão. Eu costumo dizer que eu respiro a profissão 24 horas por dia, principalmente em infraestrutura, né, que a gente atende situações, ambientes críticos. Hoje eu não tenho horário, cara, eu trabalho qualquer horário, posso ser acionado em qualquer momento. E eu não faço isso com maus olhos. Você vai entender que a área, você ama o que você faz, eu amo o que eu faço hoje, amo, assim, sabe? Eu amo estar na área técnica hoje, amo ainda estar no campo de batalha, junto com a galera, atendendo o Arrum, estando no fogo, entendeu? Com um cliente parado, acontecendo várias coisas, cara, tecnologias novas, implantando uma solução nova, tentando um projeto de alto valor, de um alto valor agregado. Então, essa seria a quarta dica, amar o que você escolheu para sua vida. Se você está indo puramente por dinheiro ou por hype, sinto muito para a pessoa que você está me ouvindo agora de tecnologia, você não vai ficar na área. Não vai ficar. Porque ou você vai ser engolido pelo mercado, você não tem como você ser bom em uma coisa que você não ama, que você não goste de fazer. Então, assim, essa é a última dica que eu dou, que é não faça só pelo dinheiro. Logicamente, o dinheiro é satisfatório e você tem que receber para ter para você prover uma situação boa para sua família. Mas não vá pelo dinheiro. A pessoa que está indo na TI pensando, olha, cara, eu estou vendo meu primo ganhando 15, 20, 30 mil reais, ou que seja 20 mil dólares, 30, 20 mil euros. Não vá pelo dinheiro, cara. Não faça pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência da área. Graças a Deus, hoje eu tenho uma situação salarial hoje fenomenal. Não tenho o que falar assim, sabe? Mas eu nunca almejei isso. Foi uma consequência do trabalho que eu cheguei para ganhar o que eu estou ganhando hoje. Então, passe pelo processo, né? Recapitulando os 4 passos. Né? Tem da área, né? Escolha o que mais faz sentido para você. Né? Terceiro, né? Ingresse na área de verdade, em um cargo ali básico, júnior,
para você aprender o que é área de verdade. E quarto, não faça pelo dinheiro. Então, essas são as 4 pilares de tecnologia. Não sei se eu expliquei bem. Não, está claro. E epá, o pessoal que siga e aplique essas recomendações. Luís, pá, muito Com obrigado certeza. por teres vindo aqui ao podcast Obrigado e você, cara. sucesso. Espero ter-te numa próxima.